todas as terças, às 21h, com histórias de vida que vão te inspirar no Evangelho. Te esperamos para ser transformado pelo Falando da Palavra. Olá, amigos, sejam bem-vindos mais uma vez ao programa Falando da Palavra e hoje com a participação especial do evangelista Jânio César. Jânio, muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço a possibilidade de estar com vocês aqui, esse podcast que é tão famoso, que as pessoas falam tanto. É um grande privilégio fazer parte dessa história, desse ministério, o que vocês estão fazendo aqui, não só nesse estado, mas em todo o mundo. Legal, obrigado aí pela presença, por ter atendido o nosso chamado. E como sempre, a gente gosta de conhecer, né, as pessoas que a gente traz aqui. Fala um pouquinho para nós da sua história, origem e conversão, que eu acho que é importante, e depois a gente entra mais especificamente no seu chamado. Meu nome é Jânio César da Silva, eu sou pernambucano, apesar de ter sido criado no estado de São Paulo, e hoje eu resido nos Estados Unidos, na cidade de Tulsa, Oklahoma, lá onde nós temos o Ministério Osborn, ao qual eu sou associado hoje, mas convertido aos 17 anos de idade, no sertão de Pernambuco, quando voltei para Pernambuco, e depois comecei a pregar o evangelho muito cedo, com 19 anos de idade, após uma experiência muito forte com Deus. Quando eu me converti, a minha família, por parte de pai, por eu ser filho de uma outra mulher, e eles também eram bem religiosos. Quando eu me converti, me consideraram um traidor. Então, praticamente, na semana da minha conversão, eu perdi tudo que eu já não tinha. Mas aí fiquei firme com o Senhor e o Senhor foi me dando graça. Comecei a pregar o Evangelho e hoje, depois de 20 e poucos anos, pregando em mais de 40 nações ao redor do mundo, e Deus tem sido fiel e tem sido maravilhoso. Então, sou um pernambucano da cidade de Pesqueira, Pernambuco, convertido na cidade de Arco Verde, Pernambuco, mas que vivi a minha vida em vários lugares, inclusive nosso escritório, nosso ministério é no Rio de Janeiro. Minhas duas filhas são cariocas, são do Rio de Janeiro. Então, esse sou eu, num resumo. Daqui a pouco a gente fala mais alguma coisa. Mas o sotaque não perdeu, né, Jé? Apesar de rodar, o sotaque pernambucano é bem característico, né? O sotaque pernambucano é muito forte. Eu dou uma misturada de vários sotaques, né? Mas vai ter palavra que vai sair nosso estilo e tudo e tal. Eu acho que até quando eu falo inglês eu devo ter algumas palavras de Pernambuco. Legal. Então você se converteu aos 17 anos. 17 anos de idade. No interior. E como foi essa... Foi muito interessante. Essa história é muito boa. De uma família tradicional católica. Isso, muito católica. Antigamente não era como hoje, que a gente anda muito juntos, né? Católico e evangélicos no Brasil hoje defendem muitas coisas em comum. Sim. Antigamente não tinha televisão, não tinha programações, não tinha internet. Então, eu lembro que minha família é muito conceituada na cidade, tudo, e eu, filho de uma outra mulher, fui morar com minha família para trabalhar nos negócios da família e tudo e tal. E aí eu estava numa situação muito difícil da vida, porque eu percebia que eu não era daquele ambiente, né? Você está ali, você está trabalhando tudo, mas você chegou depois, nada é seu. Então, eu comecei a ficar muito triste, não sei se depressivo, a palavra poderia ser essa, não sei, mas eu lembro que... E numa fase complicada da vida de adolescente. 16 para 17 anos, eu tinha um sonho de ser jogador de basquete e tinha que trabalhar. Então, tinha tristezas por causa disso, eu tinha que trabalhar, não podia jogar. E eu lembro que ficava escutando muito Legião Urbana, aquelas coisas todas. E aí, depois, pensando muito na vida, sempre fui muito pensador, alguém chegou para mim e me emprestou um Novo Testamento. Num dos negócios da família, eu estava lá atendendo o pessoal, um senhor, eu perguntei para ele se ele era crente. Eu nunca tinha ouvido uma mensagem, eu nunca tinha ouvido... Nada. Eu não sabia nem o que era unção. Eu achava que unção era um erro de português, porque dois são, um é. Eu nunca soube de nada da Bíblia. Eu era um católico como todo mundo, mas que não fui para a igreja. Não era como o católico que vai para a igreja hoje, que participa, que canta as músicas e tudo, não. E aí eu lembro que esse homem chegou para mim, quando eu perguntei se ele era cristão, se ele era crente. Ele disse sim, foi em casa, voltou e me trouxe um Novo Testamento dos Gideões. E falou, leia, que Deus tem um plano para a sua vida. Eu falei, não, eu não quero ler isso. Não leia. Eu levei para casa, comecei a ler Apocalipse e devolvi para ele, porque eu fiquei com medo. Não quero isso aqui não, isso não é para mim, tudo e tal, papapá. Também você começou pelo final, né? Aí você sabe, no Nordeste, em Apocalipse a gente tem a palavra assim, a besta que surgiu do mar.
E a besta, no Nordeste, a palavra besta, e se você falar besta fera, você está falando palavrão. Eu falei, não, tem uns negócios aqui que misericórdia do capeta, não gostei disso, não. Ele falou, não, você tem que ler pelos evangelhos. Aí, imagina aquele que nunca ouviu uma mensagem. Eu sabia da Paixão de Cristo por causa do filme, que a gente tinha vários filmes que assistia. Mas eu falei, o que é evangelho? Ele falou, o que Jesus fez, que veio falar pra gente. Tem 4 evangelhos. Eu falei, e onde eles estão? Eu não sabia. E ele falou, eu vou marcar aqui para você ler o livro de João. E aí botou o livro de João. Aí ele falou, olha, capítulo esse número maior, versículos são esses númerozinhos assim. É como uma matemática, e você vai lendo capítulo, versículos, capítulo. Isso tá bom. Aí cheguei em casa, aí me ajoelhei, coloquei do lado assim como se fosse uma escrivaninha, fiquei de joelhos, e aí eu fui e comecei a ler. No princípio era o verbo, a palavra. E a palavra estava com Deus, a palavra era Deus. E aí eu comecei a perceber naqueles 5 primeiros versículos de João, nossa, Jesus que morreu por mim naquela paixão de Cristo, é o próprio Deus que veio em carne por mim. Aí o peso dos pecados vieram com tudo, assim. Eu me senti o pior dos pecadores diante de um Deus santo. Aí eu comecei a chorar, levantei minhas mãos e falei, Jesus, eu sou um pecador, eu preciso de salvação. Eu não sabia como fazer. Então eu levantei minhas mãos e falei, Jesus, salva minha alma. Me faz uma nova pessoa. E tudo, e tá, chorava, meio emocionado, só porque eu li aqueles versículos. E aí eu senti uma paz, algo tão grande. Cheguei para aquele homem e falei, olha, agora eu sou crente. Ele falou, é mesmo? Já foi na igreja? Eu falei, que igreja? Porque quando o pessoal me chamava para a igreja, dizia que eu não podia usar shorts e não podia jogar basquete. Eu disse, não, a igreja não. Porque na igreja vão dizer que eu não posso jogar basquete e não posso usar short. Sim. Não, aceitei Jesus no meu coração. Aí ele disse, não, mas não é toda igreja que você precisa fazer isso, não. Tem umas igrejas assim e tudo tal, você tem que ir na igreja, porque o que negar Jesus diante do Pai será negado diante dos homens. Eu falei, mas não posso negar Jesus, ele salvou minha vida. De noite, agora eu estava orando. Eu falei, rezando. Não, e o poder da palavra, eu não sabia o que era orar. Eu falei, rezando e tudo e tal. E aí ele falou, não, você tem que ir na igreja. No próximo domingo eu fui para a igreja, porque ele falou que eu não podia negar Jesus diante dos homens. E essa igreja, eu lembrei que um dos amigos meus jogava basquete comigo, era dessa igreja. Eu falei, opa, pode jogar basquete, pode usar short. Aí eu fui para essa igreja, cheguei lá, o culto começava às 7, cheguei às 6 horas da tarde. Aí tinha escola dominical. Participei com os velhinhos, uma igreja bem tradicional na cidade. E aí eu ficava lá na frente, o povo passando, que eu cheguei antes das 6 horas, na verdade. E o pessoal passando, e ele dizia assim, você está esperando a aula, o culto? Eu dizia, eu vim levantar minha mão. Aí ele disse, tá bom. Aí começou o culto e eu fiquei, meu Deus, quando é que eu levanto a mão? Você que cantou lá os hinos, foi na cruz, tudo e tal, e aí eles falavam, nesse momento você vai ter a oportunidade de entregar a sua vida a Jesus. Eu dizia, agora. Aí ele diz assim, vamos cantar mais um hino. Eu falei, meu Deus. Aí cantou a última hora. Quando cantou a última hora, ao findar do labor dessa vida, eu falei, deve ser a última. E o pastor que estava ministrando, o nome dele é Ironsil, ele ministrou e falou assim, tem alguma alma, alguma pessoa que quer entregar a sua vida a Jesus? Eu levantei minha mão. Eu. Estava no lado da direita dele, assim, uma igreja muito grande, aqueles bancos. E aí ele perguntou, tem mais alguém? Eu não entendi mais alguém, eu só entendi que eles não tinham me visto. Eu levantei minhas 2 mãos. Eu não queria negar Jesus diante dos homens. Aí ele falou, era tudo transmitido por rádio, era muito interessante. Ele falou assim, tem um jovem aqui muito animado para entregar a vida a Jesus. Por favor, você vem. Só fui eu naquele dia. E aí ele me perguntou o nome. Quando falou meu nome, aí ele falou assim, rádio ouvintes, o Jânio César está entregando a vida para Jesus hoje. Na minha cabeça, eu falei assim, nossa, eu mal acabei de vir para Jesus e agora já sou conhecido na rádio, porque falou meu nome. Sim. E a partir daquele momento, comecei a servir ao Senhor, estava na igreja todos os dias. Eu faltei um culto porque eu estava doente no domingo de manhã. Então, foi assim que eu comecei na igreja. Todos os dias nos evangelismos, batistas gostam muito de evangelismo, então era uma igreja batista. Todos os dias nos evangelismos, até que um dia eu fui fazer um seminário, aí virei mais pentecostal e tudo. E antes de fazer esse seminário, eu tive uma situação mais difícil, mas aí um livro que eu li foi que mudou, que eu fui fazer o seminário e tudo. Esse livro é um livro do T.L. Osborne, da família Osborne. E como que esse livro chegou até você? Eu converti, 17 anos, comecei a fazer o trabalho, mas lembra... Servindo na igreja, servindo na igreja, evangelismo, só que a família falou, você é um traidor dessa família, você não tem sobrenome, não vai ter herança, não tinha herança, não tinha nada. Você agora é um traidor.
E aí eu vivi numa situação que era Cristo e mais ninguém. Então, na igreja eu feliz, tudo chegava em casa e dizia assim, Senhor, mas se o Senhor quiser me levar para o céu, me leve logo, porque eu não tenho futuro, não tenho propósito. E foi aí que alguém, nessa época, eu orava todos os dias, de joelhos, pedindo para Deus me levar. Foi aí que alguém chegou e disse assim, olha, eu estou sentindo no meu coração de te emprestar um livro. Aí me emprestou um livro, Você é o Melhor de Deus, T.L. Osborne. Aí eu comecei a ler o livro começou a fazer meus olhos brilharem. Porque ele começava a dizer assim, Jesus não morreu por um ninguém. Ele não colocaria um alto preço por uma pessoa que não teria um valor. Você é especial, você nasceu com propósito, nasceu para o sucesso. E tinha umas fotos dos milagres que eu nunca tinha visto na minha vida. Então aquilo começou a mexer comigo. Aí eu comecei a orar diferente. Senhor, se eu tiver um propósito, me mostra. Mas o interessante é que quando eu lia aquele livro, você sabe que os livros Sim. da LaDonna, da Daisy e do T.L. Osborne, todos são cheios de fotos. Quando eu vi as fotos, você imagina um jovem de 17 anos para 18, vendo as fotos dos milagres que eu nunca vi na vida. Eu vivia num meio que não se falava disso, e você vendo as fotos, e as fotos começarem a mexer na sua frente, e ao invés do T.L. Osborne estar pregando para as multidões, eu me via pregando para as multidões. Aquilo começou a mexer comigo. Eu falei, não, mas eu não tenho isso. Eu sou o cara que ninguém gosta, a família não quer. E aí eu olhava para aquelas fotos, as fotos se mexiam, eu falei, não, eu devo estar... E esse livro fez você entender que o Senhor não tinha te chamado só para salvação e para você ir morar com Ele, que tinha um propósito. Exatamente. E que tinha... Não há ninguém, você que me assiste, não há ninguém no mundo que nasceu sem propósito. Não existe. Todos nós temos algo para fazer para o Senhor. Todos nós temos um grande chamado, quer seja entre os 5 dons ministeriais, quer seja como empresário, uma médica, uma enfermeira, uma dona de casa. Há sentido em ser quem você é. Eu não entendi esse sentido até pegar aquele livro. Quando eu li e aconteceu aquilo, eu falei, Senhor, me dá um dom então para te servir, porque eu era tímido, falava muito errado, porque eu trabalhava e não estudava, para fazer dinheiro para a família. Sim. Eu falei, eu não sei falar, eu sou tímido, eu não sei cantar muito ruim, muito desafinado, não toco um instrumento, Senhor, me dá um dom. Aí eu lembro que eu me ajoelhei, depois que li aquele livro, e fiz uma oração desse jeito, no banheiro, do lado do vaso, de joelhos. Eu falei, Senhor, me dá um dom para tocar um instrumento, um violão. Porque aí eu vou começar a te servir lá com os pastores, com o pessoal ali, porque para mim, propósito na igreja era aquilo. O evangelismo eu já fazia. E aí eu aprendi a tocar sem ter capacidade, sem ter nada, puramente por um dom divino. Virei compositor, fiz músicas, virei professor de música, sem nunca ter estudado. Aquilo que você não sabia, você virou professor. Virei professor de música, tudo tal. Fiz várias músicas, fizemos um avivamento naquela igreja, que tínhamos 8 adolescentes batendo palmas, ouvindo um CDzinho. Nós agora tínhamos culto com centenas de jovens. Aí eles viram que eu estava pentecostal demais, aí pediram... não pediram, mas... educadamente. Fizeram um olhar de retirada. Aí foi quando eu comecei a estudar num centro de treinamento, a qual eu comecei a aprender as coisas. E, de fato, com 19 anos de idade, comecei a fazer minhas primeiras campanhas evangelísticas. Saí viajando para tudo quanto é canto. Porque após aquele livro, eu fiquei em dúvida... Mas tudo muito rápido nesse início, né? Muito rápido. Para mim era uma vida, né? Mas tudo. Porque dos 17 rápido. aos 19 você já saiu. Mas e isso no interior de Pernambuco. E o que foi interessante é que quando eu vou fazer esse seminário, eu tinha 19 anos, eu agora comecei assim, porque eu fiquei em dúvida, né? Por que eu tenho que morrer? Será que eu não tenho um propósito? Quando eu fiquei nessa dúvida santa, mais acreditando que eu tinha alguma coisa, menos acreditando que não tinha, por causa daquele livro, eu simplesmente tive uma visão. Eu sou uma pessoa que praticamente nunca vi nada. Eu vi muitos milagres, mas não sei como eles ocorrem. Eu sei o que a palavra diz a respeito do milagre. Porque tem gente que vê, né, acontecendo, o anjo, aquela... Nunca. Mas eu tive uma visão, sendo chamado, venha pregar o meu evangelho assim, assim, assim. Então, como eu já estava fazendo aquelas coisas, aqueles trabalhos, tocando, que eu pensava... Eu sou tímido, faço a música, alguém canta, estou lá atrás, eu estou fazendo o evangelismo sem aparecer. Só que aí, quando eu vi isso, então era como se fosse uma cura da minha timidez,
E também era assim, eu te chamei para pregar a minha... Eu nunca imaginei que eu ia pregar a palavra. E principalmente jovem. No meio onde eu andava, o pastor tinha que ser mais gordinho, velho. E aí, mais de idade. E eu falei, eu? Aí, quando eu percebi aquilo, foi uma visão real, eu deixei tudo. Eu saí pelo meio do mundo sozinho. Pegava uma carona, ia para uma cidade, chegava na praça pública, começava a anunciar, Jesus quer salvar e curar você, e batizar com o Espírito Santo. Eu saí de Pernambuco, fui para o Piauí, divisa com Piauí, Pernambuco e Piauí, 5, 6 horas de onde eu morava, de carona, por uma palavra, vai e prega o meu evangelho. Fui embora. Cheguei na Praça Central, comecei a anunciar, começou a juntar gente, aí as pessoas começaram a ser salvas e curadas. Eu nunca tinha visto. E eu lembrei que eu tinha visto no livro. Aí eu falei, ué, se isso é real, eu vou começar a organizar isso. Aí, a denominação, quando eu fui fazer quando estava estudando no Instituto Bíblico, no início fez, quem é essa pessoa? Depois falaram, não, vamos investir. E aí vem a história, fundamos várias igrejas até os 23 anos de idade, fazia muita conferência e muita cruzada, eu alugava ou pedia à prefeitura um espaço de um bairro ou... Geralmente tem uma associação de moradores. A gente conseguia os ginásiozinhos que eles tinham, ou o ambiente de reunião deles. E como você anunciava? E sozinho fazendo esse trabalho? Quando você tem um chamado, a graça de Deus vai fazer com que seu nome apareça para pessoas que suportam e que investem em seu chamado. Eu não tinha dinheiro. Eu passei a ter um salário da igreja de R$200. Na verdade era 100, depois virou 200. Então, o que eu fazia? Eu pegava um pouquinho do dinheiro que eu ganhava e mandava fazer cartazes. E aí o pessoal sempre me dava os bons descontos. Aí tinha um homem que ajudava a produzir cartazes. A gente colocava cartaz nos pontos de ônibus, aquele que vai colocar cola no poste, aquele preto e branco. Sei. E aí colocava uma foto de alguém, assim, uma bengala quebrada, o texto, e botava assim, com o missionário, o homem de Deus, Jânio César, um garoto de 19, 20 anos de idade. E colocava aquilo. E como era nos bairros, nas periferias, tem mais necessidade. O povo vinha. Então, das campanhas, igrejas surgiram, tudo. Mas era desse jeito que a gente fazia. Eu lembro que uma das campanhas nós fomos fazer, num dos bairros que eu fui abrir uma igreja, os meninos jogando bola, jogaram a bola no transformador da rua e ficou sem energia. Então, Deus vai te dar graça, Deus vai te dar ideias, vai fazer com que você cumpra o seu propósito ainda na adversidade. Eu acredito muito nisso. E aí, você perguntou como fazer isso. Não tinha energia, não tinha nada. Tinha 2 portas laterais que dava para a rua assim. Eu tive uma ideia. Coloca 2 motos aqui, porque era a única coisa que dava, com os faróis para dentro, o escapamento tá para fora e faz o culto. E fazia o culto sem microfone, 200 pessoas, e orava pelo pessoal. Então, quando Deus te chama, não existe impossibilidade, existem dificuldades. Mas a graça e o favor faz com que você chegue mais rápido. Glória a Deus. Eu vejo algo que é muito importante, principalmente para quem tem o dom de evangelismo. Eu acho que é algo que aconteceu. Eu queria saber em que momento isso aconteceu na sua vida, que é a ousadia. Né, de uma pessoa tímida, que tinha os problemas de família, vivendo no final da adolescência, com aqueles problemas todos de família, o sonho de ser se sentindo rejeitado, o sonho de ser jogador, não podia realizar e tal. E aí você sair da sua igreja, por mais que você tinha um certo conforto ali, uma zona de conforto ali na igreja, onde você estava e fala, não, agora eu vou... Quando foi? A primeira pergunta, realmente, de fato, a ousadia faz toda a diferença no desenvolvimento do chamado? E em que momento isso aconteceu na sua vida? A da ousadia, e tem a transição só para o ministério evangelístico. A ousadia, quando eu lembro que o meu pastor me treinava ao ministério, nessa época, que eu já comecei a pregar, eu falei para ele, pastor, eu orei para uma pessoa e ela não foi curada. E aí eu fiquei meio na timidez. Eu via no livro, não é? Tinha visto algumas pessoas serem curadas, mas coisas simples. Eu fui orar para uma coisa grande e não aconteceu. E aí eu falei, pastor, a palavra diz, e não aconteceu. Ele falou assim para mim, a pessoa que você orou se machucou? Eu falei, não. Você orou por ela de coração? Eu falei, sim.
você perdeu alguma coisa por orar e fazer o bem? Eu falei, não. Ela perdeu alguma coisa por receber uma oração? Eu falei, não. Ele falou, então continue orando, que um momento vai acontecer. E aí os 10 que não aconteceram, você se esquece. E você passa a ter um testemunho que vai mudar a sua vida. Quando ele falou isso para mim, eu não tive mais medo. Então eu era cego, era paralítico, era todo mundo. Eu orava, não acontecia nada, eu orava de novo. Vamos pro próximo. E tudo. E fui fazendo desse jeito. Quando o primeiro cego na Bolívia, na Missão Bolívia, que eu fui numa dessas, do início, fui para Bolívia. Quando eu fui pregar no meio das montanhas, no meio dos índios quechuas, na hora que eu estava pregando que veio um homem cego e que esse homem foi curado, eu esqueci de tudo que não dava certo e falei, daqui por diante Deus vai fazer. Então, claro, vai ter momentos que as pessoas não serão curadas, porque depende da fé. Isso, esse ponto que eu queria. Quando você lê as histórias dos milagres, você vê que existe uma fé do curado, né? Então, por exemplo, aquela mulher do fluxo de sangue, ela propôs no coração dela que se eu pelo menos tocasse em Jesus, eu seria curado. Jesus sentiu ela fez que saiu um ato poder. De fé. Exatamente, teve um ato de fé. Teve aquele ato de fé dos homens que desceram um paralítico ali. E do paralítico de querer ser descido. Exatamente. O risco estava... Nem sei se a palavra descido é descendo. Existia um risco para ele ali, né, Exatamente. em tudo aquilo, né? Aí você tem um centurião que falou, não, senhor, fala só uma palavra que ele vai ser curado. Aí quando você vai no início da igreja primitiva, você vê, por exemplo, Pedro está entrando no templo e aí a palavra é muito clara. Aquele homem não tem fé para nada. Hã? Aquele homem queria receber uma esmola. Isso. Então, assim, a gente teoricamente não tinha fé para nada. Exatamente. Mas o interessante é que quando Pedro fala que ele olhou nos olhos dele e viu que ele tinha fé para ser curado. Exatamente. Então, assim, tem isso, né? Exatamente. Olha, eu fui professor de seminário e no seminário a gente explica muita coisa. A gente tenta explicar coisas divinas e de milagres com a informação que a gente tem. Sim. Tudo não é explicável, porque senão não teria o nome de milagre. Mas existe a fé existe o milagre com a fé mútua, a fé do pregador e a fé do enfermo. Então a pessoa está enferma, mas ela ouviu a mensagem. Sim. A mensagem é o poder de Deus, o evangelho é o poder. Então ela gera fé. Ok? Então nós juntamos as duas, a fé do que está recebendo e a fé do que está orando, e o milagre acontece. Isso é uma forma. Existem dons do Espírito Santo que são distribuídos na igreja conforme lhe apraz ou a necessidade. A Bíblia diz que cada dom é para um fim proveitoso. Você está numa cruzada de milagre, o dom para o fim proveitoso é cura. É cura. Então, e milagres. Existem os dons, então tem pessoas que são curadas, a gente tem muito nas histórias do T.L. Osborne, de pessoas que eram até contra a fé cristã, como deixa eu lembrar o nome dele, a gente tem a foto dele em pé, que ele era um pedinte lá em Ibadan, na Nigéria, ele andava se arrastando com os joelhos. Eu vi as fotos. É o Carimu, que é chamado de Cornélio, eles chamavam ele de Cornélio. E quando o Carimu chegou, o Carimu tinha acabado de bater na esposa, mesmo daquele jeito, naquela situação, porque era um muçulmano e era contra a fé cristã. E ele foi olhar o que estava acontecendo com raiva. Chegando lá na hora da oração, ele falou assim, eu vou respeitar eles, pelo menos no momento da oração. Ele lá, de cócoras não, como se fosse de quatro, como andando assim, que ele botava uns negócios aqui na mão e outros no joelho. Ele disse, eu vou respeitar a oração. Ele está lá, fechou os olhos. Aí o T.L. Osborne disse que 2 pessoas vieram, levantaram ele pelo braço, e ele ficou pensando, quem são esses amigos que estão me pegando por baixo do braço, me levantando aqui? Quando ele abriu os olhos, não tinha ninguém, ele estava de pé. Aquele homem não tinha fé para ser curado, aquele homem... Aí mais do que uma cura, Espírito Santo, é um milagre. É um milagre, é um sinal, um prodígio para a conversão. Exatamente. Tanto é que ele vem, e, gente, é sensacional, a gente tem o vídeo, né? Ele vem, imagina, o cara perseguiu... Eu quero esse vídeo. A mulher, eu acredito que está disponível no site do Osborne, você só pode baixar e tudo lá, on demand, como a gente chama. A mulher dele apanhou porque ela foi num culto cristão da cruzada. Ele foi obrigado, porque o rei da tribo era cristão e obrigou ele a ir, senão não dava a esmola que ele queria. Ele foi, chegou lá, ele se converte e vai para a plataforma e fala assim, eu não posso dizer mais nada. Veja, Mohammed nunca fez isso por mim, então Jesus tem que estar vivo, porque olha, eu era aleijado, eu estou andando. Sim. E ele de pé, e ele falando, e ele fazia assim,
E o T.L. Osborne diz assim, ele pregou uma das melhores mensagens de redenção que eu vi na vida, e provando que Jesus é o Cristo. Então, imagina numa região de muçulmanos acontecendo isso. Isso são dons do Espírito Santo. Então, nós temos a fé mútua, nós temos a fé através de um dom, a fé simples, o pregador está pregando, por ele estar ali cumprindo o papel do poder do evangelho, é liberado o milagre do Senhor e pessoas alcançam. Nós não temos como explicar isso, mas são sinais que vão demonstrar que Jesus é o Senhor. E temos a fé somente do que está recebendo. Muitas vezes, o que está só recebendo, ele tem fé e ele recebe porque ele está ouvindo a palavra. Sim. E ele que gerou a fé pelo ouvir. E também tem, muitas vezes, por causa do dom, a fé do pregador. Então, tem várias maneiras. E Deus ainda usa os médicos. Você já viu que tem médico que é ateu? E ele vai, pega uma pessoa que não tem mais saída, e ele vai e explica para ela que ela sobreviveu, que ela recebeu tudo aquilo, e diz assim, nós não temos como explicar. Quem usou aquela pessoa? O próprio Deus. Então, Deus quer fazer milagre de todas as formas. A gente tenta explicar, mas acontece de várias maneiras. O melhor é pela fé, que é o mais acessível. Você escuta a palavra de Deus, você lê a palavra de Deus e você tem o direito do seu milagre. Legal. E talvez a gente pode usar como exemplo desse milagre que depende de quem está ouvindo, o da mulher com fluxo de sangue, né? Exatamente. Porque ela ouviu falar de Jesus, da fama de Jesus. Da fama de Jesus, e Perfeito. ela mesma falou assim, não, se eu só tocar nele, eu vou... E ela tinha tudo contrário a ela, porque a lei não permitia que ela tocasse em ninguém. Ela era considerada imunda. Na verdade, ela, como estava fora do arraial dos santos, ela se vestia com uma roupa que representava que ela era imunda, e ao ver, se chegasse próximo, ela tinha que dizer, imunda, imunda, não chega até a mim. E a Bíblia diz que ela foi para o meio da multidão, ou seja, pessoas gritaram contra ela imunda, pessoas tentaram tirar ela, ela disse que ela estava muito fraca. Então, Jesus ali diz assim, eu senti que poder saiu de mim. Não foi a fé de Jesus, Jesus tinha fé, claro, ele é o autor da vida, o autor da fé, mas não foi a fé de Jesus, ele diz, saiu o poder de mim. Alguém tinha tanta fé que conseguiu tirar dele. Sim. Então, e receber. Exatamente. E a Bíblia diz, ela trêmula, com medo. Aí usa a palavra côncia do que havia acontecido. Que ele diz, quem me tocou? E ela diz, fui eu. E ela estava com medo. Por quê? Porque ela tinha que gritar que ela era imunda, isso, aquilo outro. Mas ela não aceitou a condição que foi dita pela religião. Ela fez o contrário e recebeu o milagre. E, inclusive, quando Jesus fala que alguém me tocou, os discípulos falavam, como assim alguém te tocou? Né? Tá todo mundo te tocando, todo mundo né? Tocando. Ela, possivelmente, ela veio Mas por ninguém baixo. estava tocando aquela fé que ele... por baixo, porque ela toca nos que chamam as borlas da... Que isso é... Eu acredito que é Números 15 ou Deuteronômio 15, eu acho que é Números 15, que fala da lei das borlas, que você tem que ter, versículo 38 tipo e 39, uns laços que representariam a palavra do Senhor. E ela toca no que representa a palavra. Então, assim, aquela mulher tinha uma lei dizendo que ela tinha que gritar que era imunda, mas tinha uma lei que dizia que se ela tocasse, ou se ela pudesse chegar ao que representava a palavra, baseado na profecia que tem, eu acho que, não sei se é Malaquias ou é... Os profetas menores têm uma profecia, acredito que é Malaquias, que de suas asas, a palavra asa pode ser roupa, sai poder. Então nós temos uma profecia e uma lei que dizia que ela podia ser curada, e tinha uma lei dizendo que ela tinha que gritar que ela era imunda. Ela preferiu acreditar no que a palavra diz, que ela pode tocar e que ela receberia o milagre. Maravilhoso. Você fez a outra pergunta, eu ainda não respondi para o pessoal que está assistindo. Quando foi aquela transição? Da sua ousadia, isso. Você falou da ousadia e a transição. Chegou num momento, no ano de 2005, eu tinha 23 anos de idade, eu era pastor de algumas igrejas, congregações, fundando para um ministério onde eu participava, e um pastor que me treinou, era o meu supervisor, tudo. Chegou num momento que eu disse para ele, agora eu quero partir para o mundo. E ele falou, mas você não tem dinheiro, ninguém te conhece, tudo. Então eu falei, não, mas... Se Deus me trouxe até aqui, agora eu vou pelo mundo. E dali de 2005 para cá, que agora está fazendo 20 anos, eu decidi de viajar pelo Brasil e pelo mundo. Então, foi dali que eu comecei a fazer mais campanhas evangelísticas, cruzadas. E o trabalho mesmo, no mesmo modelo, talvez talvez com mais recursos, com mais tecnologia, mas daquele mesmo modelo. Chega num lugar, divulga... Do mesmo. Só que hoje, principalmente hoje, já na metade dessa caminhada, por causa de grandes conferências... preletor junto com Miles Monroe, Maurice Cerullo, Mike Murdock. Então, eu tive uma visibilidade no Brasil, porque eu fui pregar com esses camaradas em grandes conferências. E aí,
alguns amigos de ministério que são bem conhecidos, e é muito interessante. Estou aqui no podcast de vocês, nessa TV maravilhosa, falando da palavra de Deus, e da mesma maneira que nós sempre fizemos. Eu nunca tive um programa de rádio, nunca tive de programa de televisão, e uma das coisas que eu mais fiz na vida foi rádio e televisão. Nunca paguei por isso, Sim. porque sempre tinha alguém como você, como o ministério aqui, que produz um evento como esse, e que dava oportunidade para que eu chegasse que a sua voz naquele chegasse, lugar. é. Então, no Rio de Janeiro foi assim, Belo Horizonte, quando a gente iniciou o ministério em Belo Horizonte também foi desse jeito. Então, Deus vai abrindo as portas e colocando você naquilo que você foi chamado. Então, não tenha medo de dar um passo. Deus vai abrir portas, vai colocar você na televisão para você falar sem você pagar R$1. Amém. E aí eu queria, como você, seu chamado é evangelista, eu queria, até para poder ajudar as pessoas que estão nos assistindo aqui, existe um chamado de Jesus, que é o do ID. Uhum. E que esse chamado é para todos. Uhum. Né? Falar do evangelho onde você estiver, levar Jesus com você, levar em você a mensagem de Cristo. E existe o dom de evangelismo, que é um dos 5 dons ministeriais. Queria que... E às vezes muitas pessoas, logo quando se converte, ela entende, ela quer fazer o ID, ela quer ir, quer fazer... Qual a diferença entre o ID, que é para todos, e entre o dom de evangelista? Muito bom essa pergunta. É muito interessante. Eu acredito que isso que foi o que ardeu no coração do pastor Célio, por exemplo. Né? Tá lá pescando, tá fazendo aquelas coisas tudo e algo ardendo no coração. Certo que é uma unção apostólica, é uma coisa que envolve o evangelismo, mas também é muito parecido. Nós todos somos chamados na Bíblia de embaixadores. Tanto é que muita gente me chama o embaixador, porque toda vez que eu oro eu faço assim, como embaixador de Cristo, Jesus e para. Por quê? Todos nós temos o direito de fazer o evangelismo, de vermos milagres. Não está associado somente aos 5 dons ministeriais. Agora, existe uma diferença. Todos nós somos embaixadores da reconciliação. Né? Somos ministros da reconciliação. Não é um prêmio de consolação. É uma capacidade sobrenatural que vem do alto para você ganhar pessoas para Jesus, curar pessoas para Jesus, de fazer o reino de Deus crescer. Quer seja como empresário, dono de casa, onde for sua área. Ok? Só que é como se fosse, vamos pegar aí um médico. Um médico é um clínico geral. Um clínico geral, ele ajuda, ele, nas coisas mais simples, ele ajuda todo mundo, dá o diagnóstico, tudo perfeito. Ele consegue pegar todas as áreas. Isso é a Igreja de Cristo como embaixadores e como a palavra é Ministério da Reconciliação. Ou seja, nós já temos um título, nós já temos uma graduação celestial que nos dá o direito de ajudar as pessoas, como um médico ajuda as pessoas. Só que existem os especialistas. Então, existe o cardiologista. O médico clínico geral, ele pode detectar e falar, está acontecendo isso, aquilo, outro, mas ele passa para uma pessoa especializada só naquele assunto. Sim. Um evangelista é uma pessoa especializada no coração do homem, do ser humano. E, para isso, ele tem ferramentas que faz com que ele traga o poder da cura para o coração, para a alma e para o corpo. Ou seja, eu não vou fazer o que um empresário faz para ganhar alguém para Jesus. Eu não vou fazer o que uma dona de casa faz para ganhar alguém para Jesus. Eu tenho uma especialidade de fazer de uma maneira que vai diretamente no coração. Então, eu posso fazer essa definição. Para um público diferente, específico. Então, sim, os dons do Espírito acompanham quem tem o chamado, acompanham quem também não tem. Mas como você é o especialista, você vai estar na área que é necessário aquele dom. As pessoas dizem assim, você tem dom de cura. Deus nunca falou nada comigo sobre isso. Agora, ele falou que os dons de cura estão disponíveis quando ele é necessário. Se eu sou um especialista em orar pelos enfermos e levar o evangelho, qual é o dom que está disponível na minha campanha? São os dons de milagres. Sim. Tanto é que praticamente, se eu profetizei 3, 4, 10 vezes na minha vida, foi muito. Agora, orar pelos enfermos e ver milagres, eu já vi milhares de vezes. Por quê? Questão da especialidade. Então, não é um ser humano especial, é um Deus especial que dá oportunidade a todas as pessoas, sendo acessível para que todos possam pregar o evangelho, e alguns vão pregar o evangelho, vão ser um empresário, vão ser uma dona de casa, vão ser um médico, vão ser uma enfermeira, vão ser um dono de um negócio, e alguns outros não. Esses vão precisar viver somente para a obra, e a estes existem alguns recursos para que façam com que eles sobrevivam na obra.
Então, por causa disso, você pode dizer assim, não, mas é uma coisa muito especial, você fala da palavra de uma maneira diferente. Eu escuto 500 horas só de Bíblia em inglês por ano. Você não consegue fazer isso porque você está trabalhando. Uhum. Então, você tem o suficiente para ser um embaixador, você tem o suficiente para ser um ministério da reconciliação. Eu, para ser um evangelista, eu tenho que todos os dias buscar. Então, eu escuto 500 horas de inglês para poder pregar em inglês, eu escuto a Bíblia em inglês 5 vezes por ano, o Velho Testamento e o Novo Testamento. A gente tem narrado em inglês para poder memorizar como são as falas em inglês, porque eu tenho que pregar em inglês. Sim. Leio em português, busco isso, às vezes estudo 10, 12 horas. Você não precisa fazer isso, você precisa estudar a palavra. Mas como eu tenho uma capacitação de especialidade, todo especialista tem que estudar sua especialidade. Então essa seria a diferença básica, não só do evangelista, dos 5 dons ministeriais, para o público em geral. Não quer dizer que é alguém especial, mas é alguém que ficou especialista no seu assunto. Ótimo. Acho que o seu exemplo da medicina foi perfeito para a gente poder entender isso. Ótimo. Então, você que está nos assistindo sabe que você é um clínico geral. Quando o senhor falou, Exatamente. ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda Você criatura. foi graduado em Deus, você tem a capacidade de pregar o evangelho para qualquer pessoa e diagnosticar todas as situações. Agora, uma cruzada em massa, aí você vai ter que chamar o cardiologista, o especialista O especialista. da situação. Ótimo. E falando em cruzada, eu queria aí o Jânio então rodou o mundo todo, né? E hoje você faz parte do Ministério Osborne e que tem um legado incrível aí de evangelismo e que foi um dos precursores desse modelo de evangelismo em massa. Exatamente. E algo que pelo que eu conheço da sua história já tinha muito a ver com o seu chamado, né? Com aquilo que você tinha no seu coração para poder realizar. Então, eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre o ministério hoje, como está o seu trabalho. Ótimo. Hoje. A questão com o Ministério Osborne, eu vim aqui já no Ministério aqui ministrar. Na verdade, eu vim acompanhando a doutora Ladonna Osborne. Muito interessante porque, como eu disse, eu pedia para morrer e li um livro do T.L. Osborne. Lá com 17, 19 17 anos. para 18 anos. Então, eu tenho hoje 43, você não imaginava que eu tinha tudo isso, pareço um bebê, mas isso faz de 18 para agora, 25 anos, no mínimo. Foi quando eu comecei a pregar por causa daquele livro. E aí, eu comecei a ler todos os livros do T.L. Osborne, ver todos os seus vídeos. O T.L. Osborne, a família Osborne, Ladonna Osborne, Daisy Osborne, eles fundaram um sistema de evangelismo que não existia no mundo. Até 1949, a forma que se fazia eventos evangelísticos era culto de igreja em tendas. Esse era um reavivamento que eles faziam, que era muito nos Estados Unidos. Que era levar o culto tradicional, o modelo tradicional de culto, para ele ser grande, para a rua. Como a gente faz uma marcha para Jesus no Brasil, sim. que a gente chama de um trabalho evangelístico, mas na verdade é um trabalho que a maioria é da igreja, mostrando sua alegria com Cristo. Isso. Eles faziam cultos começou a fazer, a década de 40, teve um avivamento chamado Voz da Cura. E nesse avivamento, você ia para a tenda, as tendas às vezes tinham 22 mil pessoas e tudo e tal. Então, convertia algumas pessoas, mas a maioria era crente querendo ser curado, crente querendo ser reavivado. E o T.L. Osborne chegou a participar disso, só que era uma coisa muito para a igreja e não era para as nações, era para os Estados Unidos. Então, quando ele chegou, o modelo era desse jeito. É um modelo que é conhecido até hoje e que é bíblico também. A pessoa chegava, anunciava o evangelho, fazia-se uma fila, impunha as mãos no máximo de pessoas possível, às vezes 3 mil pessoas por noite, uma por uma. E aí tem histórias do Oral Roberts, que foi um grande das tendas, tudo, que ele não conseguia levantar os braços depois dos cultos. De tanta imposição de mãos. E o T.L. Osborne foi, e Deus deu uma visão para ele, quando participou de uma dessas conferências, para 20 mil pessoas, tudo, na Voz da Cura. Ele já tinha um chamado missionário, tinha tentado ir para a Índia, não tinha dado certo na Índia. E aí ele vai e ele vê nessa possibilidade, quando Deus fala com ele, quantas pessoas foram curadas no Êxodo? Ele falou, todas. Ele falou, eu curei todas de uma vez. Eu não fiquei colocando... precisar de alguém impor a mão em todo. Não ficou uma pessoa impondo as mãos. Moisés não estava impondo as mãos em todas as pessoas. Aí o F.F. Bosworth, que era um cara muito conceituado, um dos fundadores da Assembleia de Deus dos Estados Unidos, do movimento da Rua Azusa e tudo, esse camarada chegou assim e falou, Tommy,
Se você fizesse essa oração, então, coletiva, ele tem a ideia e pela primeira vez na história ele faz uma oração coletiva. Ele chamou todo mundo que tinha problema auditivo, tinha 53, 54, e 53 dos 54 foram curados instantaneamente com uma oração. No outro dia, o outro camarada recebeu a cura. Ou seja, ele falou, eu tenho a resposta para a Índia, onde eu falhei, que ele foi missionário na Índia e não deu certo. Ele então decidiu, eu vou juntar o máximo de pessoa possível, eu vou fazer com que essas pessoas escutem o evangelho e vou fazer uma oração única. Porque se eu tiver 100 mil pessoas, eu não tenho como pôr as mãos sobre eles. E ele começou a fazer isso, é o que nós chamamos hoje de cruzada evangelística, que todo mundo faz no mundo hoje. Ele começou a juntar 200 mil, 300 mil pessoas. Ele disse, quando Filipe desceu a Samaria, isso é capítulo 8 de Atos, as multidões unânimes viam os milagres. Atendiam porque os demônios iam embora, os paralíticos andavam. Ele começou a fazer a mesma coisa. Começou a acontecer milhares de milagres. Era coisa de centenas de pessoas surdas sendo curadas num culto, cegas sendo curadas num culto, que acontecia, às vezes, 2, 3, naquela cruzada com a imposição de mãos. E aí ele fez isso, revolucionou em 1949. Quando ele fez isso, em 1949, todo mundo passou a copiar. Então a gente tem a história de um dos maiores evangelistas da história, o Reinhard Bonnke, que ganhou só num culto na Nigéria, no ano 2000, 1.093.000 pessoas para Jesus, com o modelo do T.L. Osborne. Então o T.L. Osborne ele revolucionou, e aí os seus livros ensinavam como você ser uma pessoa de autoridade, por isso que eu fui impactado pelo livro deles. Então, o Ministério Osborne, eles são os pioneiros, os precursores do sistema de cruzada e de milagres. Era cruzada de milagre em massa, que eles chamam desse jeito. E eu comecei a fazer isso lendo os livros dele, em menor escala, claro. O Brasil não tem tradição desse estilo de coisa. A gente usa mais igrejas do que o ar livre. Mas eu comecei fazendo com eles. Depois que comecei fazendo com o sistema deles, eu tinha que ir para os Estados Unidos. Deus tinha me dado uma direção para fazer mais eventos mundiais. Eu estava muito bem no Brasil, em 2017, 2018. O senhor falou, vai para os Estados Unidos. E eu pensei, eu vou para os Estados Unidos sem ninguém me conhece lá. Eu já faço conferência em mais de 30 países ao redor do mundo. O que é que eu vou recomeçar? Porque quando eu era mais novo, eu sabia que eu ia para os Estados Unidos. Eu falei, agora me leva. Quando eu já estava tendo um nome no Brasil, eu falei assim, agora não preciso ir mais para lá. E o Senhor falou que se eu fosse humilde o suficiente, Ele faria que eu fosse a pessoa que eu nunca imaginei. Então, nós começamos do zero nos Estados Unidos. Só que para começar do zero nos Estados Unidos, com um chamado, de forma legal, como eu tinha um acesso a um instituto bíblico a qual era professor, eles me ofereceram para eu estudar na sede do college, da faculdade deles. Só que eu era professor daquelas matérias. E eu, então, me submeti a ser aluno. Aí me deram o visto, tudo e tal. Quando eu fui ser aluno, tinha um projeto que era para fazer estágio. Você pode fazer como aluno de uma instituição, de uma faculdade dos Estados Unidos. Se você é aluno de engenharia, você tem uma hora que você faz estágio de engenharia. Sim. Se você é de teologia, como eu era, você faz o estágio para uma igreja ou para um ministério. E aí a doutora Ladonna Osborne, por causa desse contato, eu fui visitar o ministério. E isso em Tulsa? Em Tulsa. E eu nunca premeditei isso. Eles me convidaram e eu falei, meu Deus, a família que eu vi o livro agora me chamou para trabalhar. Lá do seu chamado com 17, 18 anos. Exatamente. E aí ela falou, eu quero que você seja o meu co-evangelista. Então você vai fazer tudo que você faz pelo nome Osborne, pelo seu próprio ministério, mas nós vamos querer que você esteja com a gente, você vai trabalhar com a gente e tudo e tal. Agora, você vai fazer o que está no seu coração. Eu não estou dizendo aqui que você vai fazer o que eu estou te pedindo. Você vai fazer em nosso nome. Uhum. Aí eu disse, é mesmo? Ela falou, é. Aí eu comecei a me lembrar do início e hoje, depois de 5 anos, 3 anos oficialmente trabalhando com eles, mais 5 anos seguindo ela na igreja local, servindo na igreja local. Hoje o nosso ministério, mais de 40 nações ao redor do mundo. Esse ano a gente deve passar das 50 nações. Agora em março, a gente está gravando isso aqui em fevereiro, agora em março eu vou estar na África, na Ásia, pregando em vários lugares, em nome do Ministério Osborne. Eu vou passar na Índia, Singapura, Japão e Coreia do Sul. A maioria disso é tudo ligado ao Ministério Osborne. E outra coisa que eu fui para os Estados Unidos para aprender inglês, para aprender a pregar inglês. Então, não estudei inglês. Eu aprendi inglês ouvindo a Bíblia, estudando a palavra, e a doutora Ladonna e a Cheyenne, lá do Ministério Osborne, me corrigindo. Eu aprendi com eles inglês.
E hoje prego nessas conferências, e esse ano nós devemos ir também de novo para a África mais uma vez. No mínimo 8, 10 países diferentes eu irei visitar esse ano através do Ministério Osmo e através do nosso ministério que está ligado a eles. Ótimo. Esse legado todo do Ministério Osmo, com certeza eles recebem vários convites para esses países e você está ali para poder ir no nome deles. É muito interessante porque, assim como no Brasil eu recebo convites para ir a alguns lugares e não posso, eu geralmente mando uma pessoa que a gente confia para ir e tudo. A mesma coisa chega as coisas lá nos Estados Unidos, que a Bishop não pode atender, a Bispa Ladona Osborne. E aí algumas coisas que pode ser uma outra pessoa, a gente está conversando, tem isso, aquilo, outro, você quer ir? Esses dias eu estava com ela falou assim, eu queria que você fosse no Canadá, você pode ir? Eu falei, posso, tem um evento lá, eu sempre vou, mas eu queria que você fosse dessa vez. Então, ano passado a gente foi junto para o Quênia, mas o outro ano antes, eu fui e ela não foi. Ela falou, não, você pode ir só. Então, eu fui o principal preletor de uma convenção que dá 50, 60 mil pessoas por dia no Quênia. Eu fui em 2023, o principal. Quando foi ano passado, ela falou, eu vou, mas você vai comigo. Então, nós pregávamos lá de manhã, tarde e de noite para milhares de pessoas, muito maravilhoso. Então, existe isso. Ou eu posso chegar para ela e dizer assim, olha, eu tenho direção, como eu falei, eu quero ir na Índia e quero ir os países que eu falei com ela. Eu quero ir na Índia, quero ir na Coreia do Sul. A senhora acha que eu posso usar um dos nossos contatos? Ela falou, vou mandar mensagem para eles. E ela que marcou as conferências para eu poder fazer isso, porque eu não tenho contato na Índia e não tenho na Coreia do Sul. Aí no Japão eu tenho contato, os outros países sim. Mas funciona desse jeito. Ou ela foi chamada e não pode ir e pergunta se eu vou, que é menos, ou eu digo, olha, eu quero ir para tal lugar. Nós temos igrejas, nós temos alguém que é associado ao nosso ministério, que você pode ir. Ótimo, ótimo. E assim você desenvolve o seu ministério evangelístico, né? E aquilo que o senhor colocou no seu coração e te colocando junto podemos dizer, talvez, historicamente, aí, com o maior legado em abertura de igrejas. A maior inspiração de ministério evangelístico de toda a história. Os precursores. O maior ministério evangelístico da história foi o do Reinhard Bonk, que foi inspirado por eles. Então, eles são a maior inspiração evangelística e de igrejas do mundo. A doutora Ladona já esteve aqui com vocês conhecem muito bem. Sim. E vai estar com a gente de novo esse ano? Vai estar de novo, creio que... Está só vendo a data exata, mas acredito que no segundo semestre ela vai estar aqui de novo. Já fica o convite aqui, acompanha a gente nas redes sociais. Acompanha nas redes sociais, porque é muito bom quando ela vem. Meu Deus. Eu já participei 2 vezes. E ela tá apaixonada pelo Brasil. Ela toda vez chega. Aí, antes de viajar para cá, eu falei para ela, eu estou lhe devendo um café. Mandei uma mensagem para ela. Ela falou, então, traga o meu café e vamos falar sobre o Brasil. Aí eu fui ter uma reunião com ela sobre o que vai acontecer aqui. Então, já fica certo que algo grandioso vai vir. Vai ter um tempo maravilhoso. Fica ligado nas redes sociais do Ministério, porque a mulher está vindo de novo. Glória a Deus. Vai ser muito bom receber ela aqui de novo. Jane, muito obrigado pela sua participação. O tempo nosso aqui é curto. Nas outras vezes queremos explorar outros mais assuntos. Eu acho importante, tem muitas pessoas que estão nos assistindo, e assim como o T.L. Osborne, o livro dele foi algo que Deus usou para poder te impulsionar para o seu ministério. Acho que o seu testemunho pode impulsionar, impactar várias pessoas que estão nos assistindo. E é importante a gente ter esse conhecimento mais sobre o ministério, sobre o evangelismo, sobre o que o Ministério Osborne já fez e o que tem feito no mundo. Muito obrigado aí pela sua presença. Eu agradeço pela participação, de poder estar com vocês aqui. E foi tão inspirador que hoje eu sou um escritor, tenho livros best-sellers no Brasil, porque eu li um livro de um homem de Deus que transformou e que me inspirou. Depois da Bíblia, foi o livro que mais me inspirou na vida. Então, é uma bênção muito grande. Muito obrigado pela oportunidade, pelo privilégio de estar com vocês. Um beijo no coração de cada um. E, para encerrar, eu queria que você deixasse uma mensagem para quem está nos assistindo. A minha mensagem para você que está assistindo é: nada é impossível para aquele que crê em Deus. Não importa o quão difícil está, o Senhor coloca anjos ao teu redor. E deixa eu só dar um exemplo para a gente finalizar. Eu vou finalizar minha participação com isso. Um voo de São Paulo para Joanesburgo para São Paulo, na África do Sul. Não sei se você já fez esse voo, mas o voo vindo de Joanesburgo para São Paulo é a mesma quilometragem, ele dura
quase 11 horas. Mesmo que a rotação da Terra traz São Paulo para próximo, enquanto o avião vai, o vento é contrário. Agora, um voo de São Paulo para Joanesburgo, a mesma coisa, é o contrário. Mesmo que Joanesburgo está fugindo por causa da rotação da Terra, o vento te leva. Esse voo dá 8 horas e meia, 8 horas e 40. Ou seja, mesmo com a dificuldade que a rotação da Terra coloca, se afastando do que é seu, o vento faz com que você chegue mais rápido. Então, não importa o que você está vivendo, creia no sopro do Espírito Santo. Ele vai fazer você chegar naquilo que parece mais difícil de uma maneira mais fácil e mais leve, por causa do favor do Senhor. Amém. Obrigado vocês e até a próxima. Falando da Palavra.